As organizações hoje em dia estão todas expostas à transformação, a alterações, quer ao nível das pessoas, dos processos e da tecnologia. E todos estes desafios nestes domínios, eles devem de ser devidamente contextualizados, quer ao nível daquilo que é o contexto interno, quer ao nível do contexto externo. Isto é, aquilo que nos influencia dentro da nossa organização e aquilo que influencia fora da organização, mas que contribui, que nos afeta. Dentro da organização, por exemplo, podemos estar a falar da administração, da equipa de gestão, podemos estar a falar de todos os colaboradores. Fora da organização, nós temos o quê? Temos o legislador, temos os reguladores, temos a mídia, grupos de interesse, temos clientes sem os quais não conseguimos viver. E, portanto, todas as alterações que ocorrem, quer no contexto externo, quer no contexto interno, elas afetam-nos. E nós não conseguimos evitar esta pressão de mudança. Eu não sou um defensor da expressão, enfim, que muitas das vezes é atribuída à teoria evolucionista de Charles Darwin, em que na prática se atribui que as organizações que sobreviverão não são apenas aquelas que são maiores e mais dotadas de recursos, mas sim aquelas que mais rapidamente se dispõem à mudança. E esta expressão, muitas das vezes, que é dito no contexto empresarial, elas corporizam como que uma certa tentativa de irresponsabilização, desresponsabilização, demissão daquilo que é as nossas obrigações enquanto organização de nos adaptarmos àquilo que é todas estas alterações nos domínios externos e nos domínios internos. Vejamos, por exemplo, a pandemia que nós hoje estamos expostos, o Covid. Na verdade, eu questiono quem realmente já antecipava esta situação. É muito interessante, por exemplo, se olharmos para os reportes do World Economic Forum, Global Risk Report, já deste ano, ele posiciona de facto esse risco com um impacto muito significativo, mas a verdade é que a probabilidade de ocorrer é relativamente baixa. Bem, há um termo que eu, muito honestamente, gosto de apreciar, e ele nasce no contexto do exército americano, que é o facto de vivermos no mundo VUCA. E VUCA são, enfim, acrónimos que dizem respeito à volatilidade, à incerteza, à complexidade e à ambiguidade a que todos nós diariamente estamos expostos. E, no fundo, volatilidade é algo que está relacionado com a velocidade com que tudo acontece, com que todas estas mudanças à nossa volta acabam por acontecer. É tudo tão rápido e somos forçados a mudar e a nos adaptar tão rapidamente que, na prática, não conseguimos dizer que não estamos num mundo volátil. A incerteza, ela está relacionada com o desconhecido, com o inesperado. Na prática, mesmo que nós achemos que podemos prever todos os cenários, a verdade é que não conseguimos controlar todos os domínios e todas as transformações que nos obrigam à mudança. Já a complexidade, ela diz respeito à variedade e volume de riscos interrelacionados holisticamente entre si. Como, por exemplo, se nós pensarmos o Covid-19, a relação que ele tem intrinsecamente nesta pandemia com os efeitos económicos, com o desemprego, com decisões e crises políticas, com aquilo que é o impacto na promoção da adoção de novas tecnologias, na transformação digital. Desde logo a necessidade, por exemplo, das empresas mobilizarem os seus recursos para o teletrabalho, por exemplo.
Portanto, claramente, estamos presentes sempre em termos de complexidade. E a ambiguidade ela está relacionada com o facto de que cada escolha e decisão que fazemos, muitas vezes forçadamente, não é? Porque, enfim, todos estes domínios que eu expliquei, eles afetam-nos, mas eles provocam uma alteração séria àquilo que é a nossa realidade e provocam consequências com efeitos sérios, profundos, na forma como nós vivemos o dia a dia. Bem, a verdade é que muitos olham para o presente sempre. Temos o Covid, temos de facto alguns riscos, alguns desafios neste contexto relacionados com cibersegurança, com proteção de dados, e eu paulatinamente irei abordar alguns deles. Mas reparem no seguinte, estamos a falar no fundo em gestão de risco. Qualquer doutrina de gestão de risco diz que risco é um evento ou um conjunto de eventos que, se ocorrer, tem impacto nos nossos objetivos. Reparem, porque é que então continuamos só a olhar para o lado negativo do gerir o presente, mas não procuramos preparar o futuro? Ou seja, a melhor abordagem de gestão estratégica da situação que estamos a viver é conseguir gerir os efeitos presentes, gerir aquilo que são os enormes impactos nos nossos objetivos atuais, na forma como faturamos, como nos relacionamos com os clientes, como contactamos com a sociedade. Mas por que é que não havemos de procurar identificar melhorias para preparar o futuro? Já viram que hoje em dia, eu acho que está tão claro, por exemplo, falando exatamente em Portugal, nós cada vez mais estamos a sentir a dependência que Portugal tem do turismo. Pois então eu pergunto, até que ponto é que os agentes políticos, os altos decisores, vão efetivamente reolhar, reanalisar a estratégia do país, a nível macroeconómico, por exemplo, como é que nós desenvolvemos a nossa nação, tendo em conta, por exemplo, a forma como a materialização de um evento que afeta um determinado setor, neste caso o turismo, pode disputar um dano tão severo a nível económico, financeiro, social, a nível do desemprego, da pobreza, etc. A melhor gestão de risco, a melhor abordagem estratégica neste momento é procurar gerir o presente, mas simultaneamente preparar o futuro. Então, o que eu estou, no fundo, a dizer é que nós devemos procurar reduzir as ameaças e as vulnerabilidades que nós temos e devemos explorar, aumentar, majorar aquilo que são oportunidades e benefícios. A melhor gestão de risco é aquela que vai minimizar o impacto negativo, o lado mais sombrio, mais adverso, mas simultaneamente potencia e leva aquilo que são as oportunidades resultantes deste momento. No fundo, eu acho que muitos de vós conhecem aquela famosa expressão: em momentos de tristeza, há os que choram e há os que procuram vender lenços, explorar a oportunidade do momento. E no fundo é isto, obviamente, não procurando aqui ter uma conotação, enfim, um bocadinho insensível àquilo que pode ser a dor real de muita gente, mas eu falando das organizações, falando da forma como os países devem procurar fazer a sua gestão, têm sempre que procurar não apenas olhar para o presente, mas ao mesmo tempo não se podem demitir de uma visão, de um olhar no futuro. Este slide que aqui partilho convosco, ele demonstra, corporiza, no fundo, algo muito interessante, é que a busca pela exploração do lado positivo da gestão de risco, ela, como eu disse há pouco, corporiza uma alteração na forma como pensamos e como trabalhamos. Por exemplo, esta imagem, ela demonstra o volume de pesquisas no Google pela palavra adaptar e apoios em território português.
E é muito interessante porque culturalmente nós temos tido de facto em Portugal uma maior busca pela subsidiação no momento do desafio, ao invés de procurarmos reinventarmos, readaptarmos, transformarmos, procurarmos a melhoria. Mas como se pode ver neste slide que aqui partilho, é precisamente no momento de Covid-19 que o adaptar se torna mais relevante, ao ponto de, pela primeira vez desde sempre, ter tido o maior pico de pesquisas que alguma vez houve, comparado, por exemplo, até com a própria palavra apoios, aqui no gráfico, enfim, como ele demonstra desde sempre estas pesquisas, não é? Desde, enfim, o Google Trends disponibiliza desde dia 1 de janeiro de 2004, a verdade é que mais para o fim, quando fazemos zoom, vemos que inclusivamente houve quem procurasse mais pela string, pela keyword adaptar, do que propriamente os apoios. O que demonstra realmente que há aqui efeitos culturais muito interessantes na forma como estamos a aprender a reagir, a responder ao desafio. E falando precisamente em dualidades, em dicotomias, na prática isto verifica-se quando confrontamos a palavra segurança e privacidade. E eu acho que é uma realidade que se tem assistido em quase todos os países do mundo. Por exemplo, quando falamos na obrigação de medição de temperaturas em locais públicos ou em empresas, por exemplo, há sempre aquela discussão. Queremos reforçar a segurança contra a propagação da infecção por contágio ou os direitos, liberdades e garantias fundamentais das pessoas? Ou seja, atendendo que existem quadros assintomáticos de pessoas infectadas com Covid-19, e para muitos que não sabem, existem mais de 26, por exemplo, patologias, maior parte delas relacionadas com doenças raras, que provocam alterações da temperatura corporal e nada está relacionado com Covid. E, por exemplo, esses cidadãos, esses colaboradores de muitas empresas, podem, uma vez que esses quadros patológicos que padecem não comprometem os direitos e as liberdades, não provocam risco para terceiros, eles não têm necessidade de expor a mais ninguém essa mesma patologia. E a verdade é que, ao forçarmos essas pessoas a se submeterem a determinadas medições, nós intrinsecamente iremos ter que as expor, de facto, a estes determinados quadros que eles não querem, de modo algum, no seu direito, partilhar com mais ninguém, porque em nada está relacionado nem com Covid-19, nem com qualquer outra doença que possa pôr em causa outras pessoas. E é interessante, eu não estou a defender nenhum dos casos, estou apenas a levar a que se considere que, de facto, muitas das vezes, quando confrontamos a palavra segurança e a palavra privacidade, parece que elas são um pouco dicotómicas, elas têm antagonismos entre si, elas têm algum desajuste. E, na verdade, quando começamos a estudar a fundo cada uma delas, nós concluímos que jamais conseguimos, por exemplo, ter privacidade sem segurança. O que de todo não é verdade relativamente ao oposto. Eu posso ter segurança sem respeitar a privacidade, mas nunca privacidade sem respeitar segurança. O que nós aqui vemos é muito interessante porque é um gráfico atualizado à data de hoje, em que demonstra o número de vulnerabilidades que foram identificadas, que foram documentadas. E se repararmos, é muito interessante, porque é muito importante que nós analisemos as vulnerabilidades. Reparem que com este comportamento, em 2021, neste caso, ou perdão, no fim de 2020, nós teremos um aumento histórico em que atingiremos números de crescimento nunca antes atingidos. E isto, de facto, é positivo, porque demonstra, de facto, que esta dependência, este aumento da tecnologia, ele, de facto, tem sido cada vez mais explorado
por várias organizações, pela indústria, pela academia, e de facto toda esta pesquisa ela tem permitido identificar determinadas fragilidades, determinadas vulnerabilidades, e é essa identificação que vai permitir mais rapidamente a sua correção, o seu patching. Ou seja, na prática é o mesmo que temos no Covid-19 com os testes de Covid. Os testes, eles não identificam, ou melhor, eles identificam infectados, eles não infectam. Eles são uma forma de nós percebermos como é que, na prática, nós estamos ao nível de infecção. Aqui é igual. Quanto mais identificamos, melhor, de facto, nos permite intervir. Este slide também ele é muito interessante, porque ele, na prática, ele demonstra não é? Porque há muito malware que ainda não está identificado, mas, na verdade, importa que termos presente, e o gráfico do lado direito representa precisamente isso, que as campanhas de malware, elas ocorrem periodicamente, e a sua maior ocorrência, ela verifica-se de acordo com determinados estados do momento. Pode ser o estado económico, pode ser o estado político, pode ser determinadas notícias que vão potenciar determinadas situações. Aqui este gráfico é também igualmente interessante, porque ele representa o volume, ou pelo menos os países com maior emissão de spam, portanto, de envio de e-mails na prática que de facto são maliciosos, e que nós vemos pelas cores uma maior predominância, aqui por exemplo com manchas aqui nos Estados Unidos, Rússia, ali também de facto uma mancha significativa no Brasil, no Japão, na Ucrânia, na Índia, enfim, conseguimos ver ali alguns países que de facto é relevante ter em conta. Importa perceber que o spam é muito relevante do ponto de vista do ciberespaço, mas há diferentes tipos de spam, e este gráfico representa bem isto, porque nós temos aquele spam, por exemplo, em que ele vem com anexos de URLs em que a pessoa clica e pode sofrer um ataque de phishing, de roubo de credenciais, pode sofrer, enfim, um outro tipo de ataque qualquer, ou pode ter attachments com determinado tipo de malware para comprometer, para atacar algum destinatário. É interessante também ver neste gráfico que aqui convosco partilho que à data de há cerca de uma hora atrás, eu fui verificar isto há uma hora atrás, e eu identifiquei de facto no ciberespaço estão qualquer coisa como 8.170.281 ativos infectados e a propagar determinados ataques e infecções para todo o ciberespaço. Portanto, o tema que aqui falamos é um tema sério, que tem cada vez mais, nesta altura enfim, de Covid, potenciado determinados riscos que todas as entidades públicas, privadas, independentemente da sua natureza jurídica, as próprias famílias devem estar atentos ao tipo de ataques que há. Então, as recomendações que eu gostava de vos deixar hoje são a sensibilização. E a sensibilização passa por formarmos, por treinarmos as pessoas, passa por realizarmos determinados simulacros, infografias, por exemplo, que disponibilizamos aos nossos colaboradores, aos utentes dos nossos espaços. Com recurso, por exemplo, à gamificação, através de determinadas atividades práticas para as pessoas aprenderem rapidamente a mensagem que nós queremos passar. A gestão de stakeholders é fundamental para que isto corra bem. Isto é, por exemplo, como é que eu vou gerir os stakeholders, ou seja, aqueles que são relevantes para mim? Como é que eu giro os meus clientes? Como é que eu giro com a mídia? Porquê esta importância? Porque eu daqui vou ver como é que eu comunico com eles. Isto é, por exemplo, o que é relevante comunicar? Quem é que comunica? Quando é que se comunica e como se comunica? A criação de políticas é fundamental. E eu recomendo que as políticas sejam criadas de uma forma simples e fácil de compreender. Não vale a pena criarmos uma política que se espera que dentro de uma organização todos cumpram e depois escrevemos num texto demasiado erudito que é preciso quase um doutoramento, é preciso ser especialista do tema para compreendermos a política. Isso não pode provocar a expectativa de que todos cumprirão.
As políticas devem ser simples, pequenas, objetivas e criadas, escritas numa linguagem extremamente acessível, extremamente fácil de compreender. E elas, eu também recomendo que sejam construídas no modelo multicamada, por exemplo. Eu posso ter uma política de segurança de informação, uma política de proteção de dados pessoais, por aí adiante, fragmentar por temas. É importante que nós inventariemos todos os nossos ativos, isto é, que conhecemos o que somos, o que temos, o que faz parte de nós. Se eu não tiver registado e identificado todos os meus ativos, tudo aquilo que faz parte, todos os servidores, todos os computadores, todas as partes de rede, todas as pessoas que estão dentro do meu ambiente, se eu não os conhecer, como é que eu giro? E se não consigo gerir, como é que eu vou proteger? É importante também ter em conta a parte dos processos. É importante que eu conheça os processos que tenho. Isto é, a recomendação que vos deixo, que documentem, que revejam os processos de negócio e que procurem melhorar esses mesmos processos de negócio. Quanto à tecnologia, a recomendação passa claramente por atualização e configurar adequadamente. É aquilo que nós chamamos do hardening. Garanta que todas as peças de software e de hardware, todos os firmwares estão devidamente atualizados para que eles não estejam expostos a determinadas vulnerabilidades que atrás eu já falei que não param cada vez mais de estar devidamente documentadas. Bem, creio que possa ter, de facto, aqui tocado em pontos fundamentais relativamente à proteção de dados e cibersegurança em tempos de mudança, de modo que deixo-vos, enfim, coloco-me inteiramente ao vosso dispor, agradecendo desde já a vossa atenção e espero que tenham, enfim, uma excelente noite. Muito obrigado pelo vosso tempo.